do DJ Ives, não se tem dúvidas. Eu continuo fazendo o que faço, continuo não contribuindo, continuo causando um clima terrível dentro da empresa, mas continuo dentro da empresa. Agora, não nos parece, com todo respeito, que essa medida é a mais compatível com o próprio ordenamento jurídico que dispõe, que também, novamente, eu acho que tem uma proteção para a própria atividade empresarial, nos parece extremamente gravosa, extremamente desproporcional aqui para a empresa hora agravante, né? E é importante que se diga, aqui já caminhando para o final da minha fala, agradecendo a atenção de todos, que se diga que não é um descontentamento do sócio, não há um descontentamento de um sócio, há um consenso deliberado, também não há uma perseguição infundada ou uma medida infundada, muito pelo contrário. O movimento foi feito com muita cautela, seguiu-se o procedimento, seguiu-se o contrato social e procedeu-se à exclusão extrajudicial do sócio, com o intuito, notadamente, por se vislumbrar que isso era necessário para a continuidade da empresa. Mas bem, um sócio esse, novamente, que nada contribui, só atrapalha e vem destilando ódio no seio da empresa. Essa é a verdade. E aqui, caminhando verdadeiramente para o final da minha fala, relator, eu faço apenas um apontamento necessário. Sua Excelência, desembargador Mauro Liberato, em sua decisão monocrática, que negou o pleito de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, reconheceu deliberadamente, abro aspas, a relevância da argumentação fática de mérito deduzida pela recorrente, fecho aspas. E em certo ponto da decisão faz menção a um precedente do STJ, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. E eu peço licença para ler o trecho destacado. A exclusão é medida extrema que visa a eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou demonstra a possibilidade de prejuízo ao exercício da empresa. Eu fecho aspas. O nosso entendimento, o entendimento da defesa, o entendimento da representação aqui da empresa Hora Agravantes, Eva Vaqueiro Music, é justamente que esse entendimento do Colégio Superior Tribunal de Justiça se amolda com perfeição ao presente caso concreto. A defesa reconhece a excepcionalidade, Nobel relator, a excepcionalidade dessa medida. Há um reconhecimento patente não se discorda, na verdade, mas reconhece e concorda ao mesmo tempo que o presente caso apresenta características que justificam essa excepcionalidade. Quer dizer, me parece que a quebra da Fex Societatis é evidente, mas não só. A tese não se limita a isso, há muito mais, né? E não se pode sustentar, é o que defende nessa tribuna, a todo custo a perpetuação de um sócio nos quadros da empresa, que a despeito de toda essa nocividade, representada por esses fatos já muito bem ditos, se queda a todo custo na empresa. Isso a custo de quê? Né? Em detrimento de quê? Em detrimento da boa convivência, em detrimento de uma melhor lucratividade da empresa, em detrimento do bem-estar diário, da tranquilidade dos demais sócios. É isso que se percebe no presente caso. E todos os sócios da empresa sustentam o mesmo. Eu não represento aqui, eu represento a pessoa jurídica, mas digo isso com certa tranquilidade, porque consta nos autos instrumentos e peças representadas por cada um dos sócios que dá conta do mesmo discurso. De fato, há uma nocividade patente. De fato, não há qualquer ânimo de societário entre nenhum deles com a pessoa que titulariza a empresa representada pelo Ives, o senhor Ives, né? E ninguém aqui, nobre relator, pretende tirar direito de ninguém, longe disso, mas, mais uma vez, se defende que respeitou o procedimento, atendeu os critérios do contrato social, e tal e qual consta no precedente mencionado por Vossa Excelência em sua decisão, em sua respeitável decisão, nos parece que há um prejuízo, ou ao menos a possibilidade de prejuízo, dada com a manutenção, na verdade, desse sócio na empresa. E é por isso que se pede o provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão liminar proferida pelo juízo singular em favor da parte agravada, notadamente por quanto inexistentes os requisitos autorizadores para tanto. E, por fim, Excelência, a título de pleito subsidiário, requer-se também, postula-se, na verdade, talvez isso pareça uma medida talvez mais proporcional, quiçá, pela reforma da decisão agravada, mas com o condicionamento de que haja o depósito judicial dos dividendos, enfim, dos valores destinados à distribuição de lucros ao sócio excluído, ao sócio minoritário excluído. Parece que talvez essa alternativa, essa medida alternativa, nós poderíamos atender os anseios do sócio minoritário, mas também não causar ainda mais prejuízo e não prejudicar o bom funcionamento da empresa hora agravante e o bem-estar e a tranquilidade dos sócios que nela permanecem. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde, um bom julgamento. Boa tarde, doutor Matheus Andrade Braga.
Cumprimento Vossa Excelência, como de costume, pela técnica inteligente e aguerrida sustentação oral em prol do Constituinte Vossa Excelência, Zé Vaqueiro Original Music Limitada, mas eu tenho uma compreensão diferente. Doutor Matheus, com todo respeito à agravante e à Vossa Excelência, na atual conjuntura aqui dos autos, do que está posto aqui de Bardoso Ricardo, nesse agravo de instrumento, lógico, não precisa dizer, ficar repetindo, nós já falamos isso aqui acho que umas 3 vezes hoje, né? Várias vezes durante o julgamento. A cognição aqui é sumária, né? Os elementos ainda de prova, sobretudo, não são finais, mas o que tem aqui até o presente momento, reitero, é que há uma inclinação, há um indicativo, há uma percepção aqui dos autos, até o presente momento, Bardo Carlos, de que a exclusão do sócio minoritário, que é o senhor Iverson, pode não ter se dado de forma escorreita, legal, observando-se o contraditório e a ampla defesa. E eu vou dar, lógico, aqui o voto não ficou sucinto, não vou fazer a leitura do mesmo, salvo algumas partes que eu entendo mais relevantes, que para dar uma concatenação aqui o que eu vou falar oralmente. Mas, colegas, rapidinho, o agravo. Na verdade, era agravada, né? Que é uma pessoa jurídica. Né? Representada, a pessoa jurídica é representada aqui pelo senhor Iverso, o DJ, né? Como Vossa Excelência. DJ Ives, é? DJ Ives. DJ Ives. Ele intentou uma ação anulatória, porque disse, em linguagem simples, direta, desculpe a falta de técnica, disse que foi excluído do quadro societário da empresa agravante de forma arbitrária, sendo sócio minoritário, salvo engano, de 10% do capital, detentor de 10% do capital social. Não foi lhe dada, de fato, ampla defesa, contraditório, como manda a Constituição. E aí o eminente magistrado Acó concedeu a tutela de urgência, entendeu o presente, probabilidade do direito e o periculum. E eu, até o presente, concordo com ele, sem sombra de dúvida. Recurso de agravo, estamos aqui para apreciá-lo, de Bardo Carlos. Eu neguei a suspensividade, porque entendia e entendo de que não há razão para suspender a decisão atacada, que, a meu sentir, até o presente momento, reafirmo, ela está acertada. Veja bem, tranquilo, Vossa Excelência já disse que pode haver a exclusão, no caso aqui, do sócio majoritário, desculpe, minoritário, dos quadros dessa sociedade. Não tem dúvida, o nosso Código Civil fala expressamente isso. Agora, Badozé Ricardo e Bador Carlos, tem que se observar, também o Código Civil é expresso sobre isso, tem que se observar contraditória pela defesa. Dá chance àquele sócio, quando se tem imputações sobre ele, do sócio, no caso minoritário, de se defender, de argumentar, de falar. E, para tanto, de fato, foi marcada. Agora, uma peculiaridade aqui, uma nuance, doutor Matheus, que
eu vou falar aqui que é de estranha. Vossa Excelência vai entender, pode não concordar, e eu respeito, mas é o meu entendimento. De fato, Barroso Ricardo, marcou-se uma data, uma audiência para que os sócios se fizessem presente e deliberassem, a primeira coisa, né? Deliberassem sobre a exclusão da agravada, pessoa jurídica. E aí, Barroso Ricardo, eu faço aqui, mas nós sabemos, né? A eficácia vertical dos direitos fundamentais da ampla defesa e contraditório e a eficácia horizontal. Nós estamos tratando aqui da eficácia horizontal, relações particulares. Acho que hoje é bem tranquilo, né? O ministro Gilmar Mendes já defendia há muito tempo, hoje, doutrina e jurisprudência pacificaram esse entendimento. Nessa relação aqui, típica como essa aqui, né? Duas pessoas jurídicas, há necessidade da realização do contraditório e a defesa de fato real de Barroso Ricardo, não só formal. Está dizendo isso por quê? Vou te explicar agora. Nessa reunião, voltando um pouquinho, a reunião que foi marcada para deliberar uma possível exclusão do sócio minoritário, entre aspas, o indicativo aqui, doutor Matheus, era que as cartas já estavam marcadas. Eu digo isso com toda tranquilidade. Está dizendo isso por quê, Mauro? Vou lhe explicar. Os sócios da agravante compareceram lá através de procuradores, mandatários, lógico, munidos do instrumento do mandato, que é a procuração. Exatamente. Aí, Barroso Ricardo, essa procuração ela foi lavrada, procuração simples, mas foi lavrada 2 dias antes da reunião para verificar, vamos expulsar, vamos excluir ou não o sócio. E aí, primeiro, uma curiosidade que a gente observa. A procuração cita aqui no voto, fiz um print. Ela diz assim, dando os poderes, é vaqueiro, em qualquer convocação, realizada das 14 horas do dia 25 de janeiro de 2023, o seguinte, Avenida Soares, tal. Poderá examinar, discutir, votar em nome do outorgante, bem como deliberar sobre toda e qualquer matéria que esteja relacionada com a pauta da reunião. Fica outorgada, orientada a votar da seguinte forma. No momento da deliberação do sócio. Primeiro, deliberação a respeito da exclusão do sócio DJ, né? Vou chamar de DJ, o Iverson Araújo e tal, com o fulcro no artigo 1085 diante da prática de ato de inegável gravidade que põe em risco a continuidade da empresa. Aí tem embaixo, voto a favor. 2 dias antes, sem ouvir, a reunião é para ouvir, discutir, tratar, dialogar. 2 dias antes, a procuração já consta um direcionamento taxativo, o indicativo é esse, de que o mandatário deve excluir. Então, doutor, com todo respeito, doutor Matheus, eu digo, me refiro a Vossa Excelência, a agravante, a pessoa jurídica. Eu tenho um profundo respeito por Vossa Excelência, agradeço a ostentação oral, Vossa Excelência foi um advogado perspicaz, tentou fazer valer, mas pelo menos o meu entendimento é diverso. Então, que diálogo é esse, Eduardo Emanuel? O indicativo aqui. A reunião é para tratar, então já foi, como eu digo, carta marcada, é por conta disso. Como é que você, a favor, exclui? 2 dias antes, sem nem... Não posso... Então, sim. Então, a ampla defesa e o contraditório, que o Código Civil, a nossa Constituição, a eficácia horizontal, né, dos direitos fundamentais, nas relações privadas. É só pro forma, o indicativo aqui que sim. O indicativo aqui que foi só formal. Materialmente, não existiu. É o indicativo, um agravo de instrumento, eu não vou fechar a questão. Mas aqui é um direcionamento. Né? A primeira coisa. E aí, doutor, a primeira coisa que eu fiz alusão, e eu cito aqui
o artigo, até o citado aqui na própria Procuração 1085, no final diz: ciente o acusado, eu uso esse termo, né? Em tipo A, para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. É o Código Civil, no caso de exclusão de sócio, Badocar. Que dispositivo é o cito jurisprudência, mas lá já chegou, o resultado qual era? Fulmina a participação dessa pessoa jurídica. É o indicativo. E aí, doutor, Vossa Excelência trouxe muita argumentação, e eu não vou dizer, muita coisa consta aqui no agravo, de forma escrita, mas não vou dizer que houve alguma inovação, mas recursal, mas assim, pelo o que se consta aqui dos autos no agravo, e aí eu vou aqui mais por partes, aqui tem uma argumentação da agravante, pretende fazer valer a exclusão, de que desses diversos fatos desabonadores, supostamente desabonadores, que supostamente ocorreram, também não vou fechar a questão, se ocorreram ou não, mas Vossa Excelência não citou um que consta aqui de forma bem delineada aqui, que seria um forte indicativo de uma falta grave a justificar a exclusão desse sócio minoritário, que seria o fato de ele, né, ter sido acusado de ter um entreveiro com uma companheira ou esposa, né, que teria havido uma repercussão negativa muito grande, né, por conta disso, sendo linguagem direta de Bardo Carlos, por conta desse fato, dessa desinteligência entre homem e mulher, homem, o representante da pessoa jurídica, o DJ, para ser mais direto, teria tido um problema grave com uma senhora, ou a esposa ou companheira, isso eu não me recordo exatamente, e que isso teria refletido negativamente na empresa agravante, Zé Vaqueiro. Aí veja bem, é eu que digo aqui no voto que houve uma demora, digamos assim, de certa forma, excessiva para levantar essa argumentação de Bador Carlos nesse agravo, talvez lá na ação de primeiro grau. Por quê? Esse fato tinha ocorrido 18 meses antes, se computar a data da ação anulatória. E a gente vai juntando aqui, doutor Matheus, mais alguns elementos, e há diálogos entre os sócios, essas pessoas jurídicas aqui, os sócios, em aplicativo de WhatsApp, logo após esse fato tido por desabonador, tanto da conduta do pessoa física que representa a agravada, quanto da pessoa física agravante, mas há diálogos tranquilos, amistosos, até com um tom, algumas vezes, jocoso, de brincadeira, nada de desinteligência, desavenças, DJ, não faça isso, você está prejudicando a nossa empresa, isso não pode acontecer, nossa empresa... Nada disso. Os diálogos eram amistosos. E aí, 18 meses depois, a argumentação pode estar sendo mudada, né, para agora dizer não. Então, esse fato que foi levantado, por isso que eu estou falando dele, essa desinteligência entre o marido e mulher, ou marido e companheira, que seria uma justificativa, uma justa causa para excluí-lo, nesse momento eu não vejo como. E aí, nessa sumária cognição, mas vamos mais um pouquinho, nessa sumária cognição, Bador Carlos, Bador Ricardo, não tem ainda prova de que aquele fato lá prejudicou a empresa.
Escorreita, não. Não tem prova ainda de que a empresa Zé Vaqueiro tenha tido prejuízo financeiro. Nada disso foi provado aqui nesse agravo. E o que a gente vê é que, pelo contrário, nós não estamos, eu sempre digo isso, né? A gente está dentro de uma sociedade e nós conhecemos também o mundo, temos experiência, vemos as coisas, o que ocorre no dia a dia, a gente vê sempre essa empresa é agravante subindo. Que bom, gera emprego, traz felicidade às pessoas e a gente quer, é isso. Bom, então, uma prova de ainda, instrução está lá. Por isso que eu ressalvei, até o presente momento, eu me convenço é do contrário do que Vossa Excelência levantou aqui da tribuna presencial. É a presença da probabilidade do direito e do perigo em mora. O perigo em mora, eu falo um pouquinho, foi excluído, perde dividendos, tem essa argumentação, mas o que é fato que nós sabemos da gravidade de uma exclusão dessa que pode não ter obedecido o devido processo legal. A já citada várias vezes, eficácia horizontal dos direitos essenciais aí previstos na nossa Constituição, que é aplicável aqui, no caso entablado. Então, colegas, aí eu digo mais que, quando eu falei, que Vossa Excelência trouxe muita argumentação, mas, assim, nesse agravo, essa argumentação, não vou dizer que foi inovação, recursal, mas essa argumentação nós não tem. Como Vossa Excelência argumentou, falou, cadê aqui a comprovação, mesmo aqui em sumária cognição? Não tem, até o presente momento. E eu digo aqui, que é muito batido, Vossa Excelência. Foi Vossa Excelência que subscreveu esse agravo de forma escrita? Parcialmente, né? A gente entende, né? Lógico, Vossa Excelência fez um trabalho de advogado, né? Vossa Excelência não tocou muito aqui na tribuna final no aspecto da affectio societatis, né? Porque Vossa Excelência sabe que isso por si só não é suficiente. Tem enunciado das jornadas de direito civil, tem jurisprudência do STJ, que a quebra da affectio societatis, ela por si só não é suficiente para, por si só, justificar a exclusão de um sócio. O fato tem que vir antes, a coisa tem que vir antes. Tem que ter um fato grave, uma justa causa, que daí seja essa exclusão. E esse fato, essa justa causa, esse fato grave, é que faz com que não exista mais, possivelmente, a affectio societatis. Então, não é aqui não, na affectio não, é o que vem antes. E até o presente momento, Padre Carlos, eu não vejo essa justificativa de uma... Eu cito aqui jurisprudência aqui à vontade, né, nesse sentido. E só para finalizar, eu também não vejo como, doutor, até o pedido subsidiário, eu fiz questão da minha assessoria de inserir uns 2 parágrafos sobre ele, eu não vejo como também deferi-lo. A ação é muito clara lá no primeiro grau, uma ação anulatória, né? O pedido era para anular a lógica, anular aquela exclusão ilegal e fazer o quê? Retornar ao status quo ante, que é, não, eu quero voltar a ser sócio, porque na ótica do autor da ação anulatória, eu fui excluído arbitrariamente. E até o presente momento, em sumária cognição, está se reconhecendo isso. Então, eu não vejo como, né? Porque entrar um pouquinho, né? Porque esse não foi um pedido, né? Lógico, lá do autor da ação anulatória, aqui, a autora, né? A pessoa jurídica, é agravada aqui. E aí, será que nós estaríamos ofendendo o princípio da distinção, da correlação entre decisão do juiz e pedido? Possivelmente. Então, colegas, com essas considerações, eu não vejo como prover aqui
o agravo de instrumento, motivo pelo qual o meu voto é no sentido de conhecê-lo, mas negar provimento e declarar prejudicado o agravo interno que temos aqui para decidir. É o voto. Embargador José Ricardo, um voto a Vossa Excelência. E também, Vossa Excelência, também preciso, também é latente, em esmiuçar detidamente a controvérsia trazida neste agravo de instrumento. Já havia votado no sistema do voto provisório e ratifico meu voto acompanhando Vossa Excelência. Parabenizando pelo bem lançado voto. Obrigado, doutor Zé Ricardo. Um voto o embargador Carlos. Senhor Augusto. presidente, parabenizar o doutor Matheus, realmente muito eloquente, né, na sua defesa do seu constituinte, mas acompanho o voto de Vossa Excelência integralmente, parabenizando-o. Obrigado, embargador Carlos. Então, vamos anunciar o resultado do julgamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado. Decisão consensual. O julgamento está encerrado. Eu agradeço mais uma vez a presença do doutor Matheus. Boa tarde, doutor. Então, eu chamo a julgamento da apelação civil de Acopiara, apelante Rosa Domingos de Souza, apelado Banco Itaú Consignado S.A., é o número 99, número SAI 0201-838-59223-806-0029. Quem requeriu a sustentação foi o Banco Itaú, consignado, através da doutora Ana Virgínia de Andrade Silva. É de minha relatoria. Um momentinho, doutora Ana Virgínia, para eu localizar aqui. O feito. 99, né, doutora Lia? É isso aqui, doutora Lia? Fala, meu Deus. O xizinho, né? Pois não. Cabe. Doutora Ana, boa tarde mais uma vez. Prazer tê-la aqui mais uma vez também na nossa sessão. Muito boa tarde, Boa tarde. embargador Mauro. Doutora, eu estou aqui concedendo a justiça gratuita com efeito ex tunc, a recorrente, mas no método conhecendo e desprovendo. Dispenso a leitura do relatório, bem como a sustentação. Já está unânime. Tá bom. Agradeço. Eu vou anunciar que o resultado da preliminar foi acolhida para deferir a justiça gratuita, a recorrente com efeito ex tunc. Ex nunc, desculpe, viu? Dali para frente. Ex nunc, para o futuro. Ex nunc. Pô, eu também passo aqui, eu já estou com a cabeça. A dicção, né, doutor? Nunc tunc, né? Parecia. Para frente, então, né? E no método conhecido e desprovido. Decisão consensual. Então, temos aqui o 161, que é da senhora também, né? Exato. Deixa o embargador Zé Ricardo retornar. Foi um excelente voto mesmo, desembargador. Apesar de eu ser sempre uma das últimas, eu ia até perguntar isso a Lia, por que eu sou sempre a última na pauta, mas é uma aula. E, assim, independente dos fatos que são reprováveis realmente socialmente, né? Mas a questão mesmo de defesa e de contraditório foi... Eu acho que a questão dos prints, né, foi algo que pesou muito na decisão. Como é que reprovam a ação e tinha um diálogo, né? Ameno.
Doutor Sérgio, tudo bem? Vossa Excelência. Tudo bem. Eu vi a ligação de Vossa Excelência aqui, eu estava aqui, eu ia retornar, eu estava aqui na agenda. Obrigado. E do nosso querido Vador, o doutor Mário Façanha. Não foi do Vador porque saiu cedo. Que eu não quis ver. Era Mário Façanha abriu, porque eu vi meu pai. Era. Obrigado. Nós também, o que você vai ter que está sendo não provido. Vamos lá, apelação civil de Cedro, apelante Antônio Trajano da Silva, apelado Banco Itaú, consignadas IA. Relativo de Bador José Ricardo, SAG 02000237, 0423806066, 161. O banco aqui é apelado, doutora Ana Virgínia, e o recurso está sendo conhecido e não provido. Dispenso a relatório e a sustentação, Excelência. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento. Apelo conhecido e não provido, decisão consensual. Está encerrado o julgamento. Muito obrigada. Um bom resto de semana a todos. Obrigado. Até a próxima quarta. Doutora Valdívia está aí? Está ali, né? É. Vamos... Colega, vamos dar um intervalo, né? Estou cansado um pouco já, né? O João está grande, né? Vamos dar um intervalozinho de 10 minutos. Vamos que a gente conversa com o doutor Sérgio, né? Então a sessão está suspensa por 10 minutos. Tornaremos.